Faz 10 anos que trabalho como caminhoneiro para várias empresas. 3 anos atrás, estava empregado em uma empresa de armazéns no Rio, fazendo envios. Normalmente, eu dirigia o caminhão pesado, que era o veículo que eu estava guiando na noite de 2 de fevereiro. Era uma segunda-feira fria, o início da semana, e muitas cargas precisavam ser enviadas. Eu estava tentando fazer tudo rapidamente. Comecei a dirigir às 3 e planejava chegar ao destino na mesma noite. Não queria ter que parar em algum lugar na beira da estrada para dormir. Eu estava dirigindo cerca de 10 acima do limite de velocidade depois da meia-noite, o que é rápido para um caminhão pesado. Estava começando a me sentir muito cansado, mas o destino estava a menos de 1 hora de distância, e eu achava que poderia conseguir. Meus olhos estavam ficando secos, e mantê-los abertos estava se tornando uma tarefa árdua. Joguei um pouco de água no rosto, o que ajudou um pouco a me acordar. Minha caminhão era o único veículo nesta estrada naquela hora, então, além dos meus faróis, a estrada estava completamente escura. Lembro-me de pegar minha garrafa de água e quase cuspir tudo quando vi uma figura se aproximando rapidamente ao longe. Pisei forte no freio e, conforme o caminhão diminuía a velocidade, pude distinguir melhor as características dessa pessoa quase parada no meio da estrada. Parecia estar vestindo tudo preto, com algum tipo de cachecol preto enrolado no pescoço, e tinha um pescoço anormalmente longo. Eu sei que é uma coisa estranha para perceber, mas era quase assustador. O rosto em si, no entanto, era um borrão completo. Não conseguia identificar nenhuma característica. Quando meu caminhão diminuiu e se aproximou mais desse homem misterioso, estava prestes a abrir a janela para perguntar se ele precisava de carona, mas ele virou para a esquerda e correu para a floresta. Não perdi um segundo extra pensando nisso. Simplesmente pisei no acelerador novamente e continuei, apesar de quão assustador era. Na verdade, só cerca de 20 segundos depois disso que meu coração realmente começou a acelerar pela situação e o quão estranho era. Cerca de 5 minutos depois consegui superar isso, mas algo mais aconteceu. Enquanto estava de volta à minha velocidade normal, vi algo correr pela rua à minha frente. A princípio, parecia um animal grande, mas, à medida que me aproximava e cruzava para a floresta, percebi que parecia outra pessoa. Nem mesmo encostei no freio desta vez. Continuei indo e acelerei um pouco mais porque estava começando a ficar assustado e queria chegar mais rápido. Outros minutos se passaram sem nada acontecer. No entanto, eu estava ficando cada vez mais cansado e, às vezes, até desviava um pouco para a faixa oposta. Faltavam cerca de 40 minutos para o final da viagem e eu não sabia se conseguiria mais. Comecei a procurar bons lugares para parar e estacionar para passar a noite. Eventualmente, encontrei uma pequena abertura à beira da estrada feita de cascalho, que parecia ser apenas um pequeno ponto de descanso para estacionar. Estacionei o caminhão e inclinei-me para trás, descansando os olhos. Dormi por menos de 1 hora, apenas para acordar do nada na escuridão. Ainda não sei o que me acordou, mas, ao olhar pela janela, algo em meu instinto dizia para ligar os faróis. Então girei a chave, e as luzes iluminaram a área ao redor do meu caminhão. Havia algo na frente do caminhão. Um homem com o cachecol preto que eu tinha visto antes, agora podia ver seu rosto muito mais claramente. Ele tinha um sorriso largo, e os olhos estavam abertos o máximo possível, olhando diretamente para mim através do para-brisa. Liguei o caminhão e o tirei daquele pequeno espaço da melhor forma possível. Eu não sabia o que pensar. Como ele poderia ter andado 10 milhas de onde o vi pela última vez? Não parei novamente naquela noite até chegar ao meu destino. De lá, dormi no estacionamento e acordei cedo na manhã seguinte. A única explicação lógica que consigo pensar é que minha mente estava me pregando peças porque eu tinha visto coisas estranhas durante toda a noite. Nunca ouvi falar de uma alucinação tão vívida e aterrorizante, e essa é a parte que ainda me confunde e assusta muito. Antes de conseguir um emprego de escritório na cidade, fui motorista da FedEx por 2 anos. Era um bom dinheiro, e eu gostava na maior parte do tempo. No entanto, tinha seus momentos. Era 2010. Eu havia saído da faculdade há 2 anos e estava trabalhando das 11 às 7 em uma quinta-feira. Estávamos no auge do inverno, então já estava escuro por volta das 5 da tarde. Não estava exatamente vivendo em Palm Springs.
Estava em uma pequena cidade na Carolina do Norte. Não quero chamar de gueto ou favela, mas não era uma área muito agradável. Eu fazia entregas com frequência nessa mesma cidade. A situação de moradia na cidade era estranha. Alguns quarteirões tinham fileiras de casas e trailers espaçados longe demais uns dos outros, enquanto outros quarteirões estavam completamente desertos. Isso resultava em menos entregas, pois as casas eram tão espaçadas e distantes umas das outras que levava mais tempo do que em uma comunidade suburbana ou urbana regular. As entregas eram sempre marcadas no mapa para que eu pudesse seguir uma rota mais estratégica, em vez de apenas dirigir por aí. Depois de horas e horas de entregas abrangendo pelo menos 3 pequenas cidades diferentes, comecei a seguir por uma daquelas ruas que mencionei agora, com trailers espaçados e pequenas casas de um lado e florestas do outro. Era um pouco depois das 6 e meu turno estava chegando ao fim, com não muitas entregas restantes. Havia uma casa nesse quarteirão e o pacote precisava ser assinado, o que significava que eu não podia simplesmente deixá-lo na soleira. Estacionei em frente à casa, fui para a parte de trás do caminhão e tirei uma das maiores e mais pesadas caixas do dia. Havia pequenas peças de metal batendo na caixa, muitas delas. Nem consegui adivinhar o que poderia estar dentro. Meu trabalho era simplesmente levar a coisa até a porta da frente do trailer, e foi o que fiz. Não havia campainha nessa casa, então tive que bater. Não havia luzes acesas lá dentro, e eu não vi um carro na frente. Então estava esperando que alguém estivesse em casa. Bati algumas vezes mais, e então vi as cortinas de uma das janelas se moverem e passos se aproximando da porta. Então, houve uma longa pausa. Uma pausa suspeita e desnecessariamente longa, antes da porta finalmente se abrir. Uma mulher mais velha colocou a cabeça para fora. Quando eu disse que ela precisava assinar o pacote, ela abriu a porta folgadamente. Ela parecia inquieta enquanto pedia para ela assinar o dispositivo. Ela o fez com uma assinatura desleixada. Ela me disse que eu precisava ajudá-la a levar a caixa para o quarto dela, e eu já imaginava que seria o caso. No momento em que entrei na casa, senti um cheiro forte e desagradável. Você sabe como cada casa tem um cheiro distinto, seja ele bom ou ruim? Bem, essa casa cheirava terrivelmente. Não sei o que era. Ela me levou a uma seção dos fundos, atrás da pequena sala de estar, me conduziu por um corredor estreito onde eu lutava para carregar a caixa e me levou a uma porta. Ela abriu a porta e disse para eu manobrar a caixa dentro do armário no fundo do quarto. Pedi para ela ligar a luz, e ela disse que a luz não funcionava. Estava quase completamente escuro lá dentro, com a única fonte de luz sendo a lâmpada da sala de estar que chegava ao fundo do corredor até esse quarto. Eu conseguia ver apenas o suficiente para navegar a caixa até o armário. Quando cheguei perto do armário, vi alguém de pé no canto. Eu tinha certeza de que era uma pessoa por causa da forma do contorno e havia movimento. Não havia explicação lógica para isso. Essa pessoa claramente estava se escondendo de mim, esperando. Deixei a caixa onde estava, passei pela mulher e disse: "Tenha um bom dia." Ela começou a gritar para que eu voltasse e a ajudasse, chegando a me chamar de pedaço de lixo. Não sabia o que essa mulher e quem estava naquele armário estavam planejando. E não queria ficar por perto para descobrir. Continuei com meu turno e fui para casa naquela noite. E assim começou minha busca por um emprego melhor e mais novo. Eu sou caminhoneiro desde os 25 anos e já fiz muitas viagens noturnas, tendo, é claro, minha parcela justa de experiências estranhas. Fiz entregas para diversos tipos de empresas e, frequentemente, precisava dirigir por todo o estado para fazer envios para empresas ou lojas receptoras. Um dia, tive que dirigir literalmente de um lado da Califórnia para o outro para entregar um trailer cheio de móveis de madeira. Grande parte da viagem foi por estradas abertas no deserto, e eu sabia que seria muitas horas, tendo já começado tarde o dia. Então, eu já esperava que a maior parte da minha viagem seria no escuro. Dadas as características dessas estradas no deserto à noite, como são retas e com pouco tráfego, significava que eu poderia acelerar um pouco mais do que em outras estradas. Isso também significava que, quando vi as luzes traseiras piscantes de um carro no horizonte, tive que frear um pouco mais forte para parar o caminhão.
Quando finalmente parei atrás do carro, era um velho Chevy Impala estacionado à beira da estrada no deserto, na terra batida. As luzes de alerta estavam ligadas. Saí do meu caminhão porque, é claro, eu tinha que ser um bom samaritano e verificar se precisavam de ajuda. Caminhei até o carro e bati na janela, mas não obtive resposta. Curvei-me um pouco para olhar para dentro do carro, através da janela escurecida, mas não parecia haver ninguém sentado lá dentro. Fiz o mesmo para os outros 3 assentos e pude confirmar que não havia ninguém no carro. Então, olhei para o frio e escuro deserto pelo qual a estrada passava. Embora eu não pudesse ver mais do que uns 20 metros à minha frente, estava me sentindo especialmente prestativo nessa noite por algum motivo. Então, voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna na caixa de ferramentas que ficava embaixo do banco do passageiro. Era uma lanterna tática pesada, tão brilhante que doía olhar diretamente para ela. Assim que a liguei, revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Algo que aparentemente não havia notado antes. Acho que não percebi antes porque toda a área de abastecimento ou estacionamento era basicamente de terra. Não havia concreto. Havia apenas 2 bombas de gasolina e atrás delas um pequeno prédio, provavelmente uma antiga loja de conveniência. Teria sido mais sensato que o dono do carro estivesse naquele prédio. Fui até a porta da frente, que estava permanentemente emperrada aberta, e a lanterna iluminou uma parte decente do interior. Era o que eu imaginava ser uma grande loja de conveniência, que você encontraria em muitos postos de gasolina, ou pelo menos costumava ser. Não é de se admirar que não tenha durado em uma estrada como essa. Chamei para avisar qualquer pessoa sobre minha presença e que estava lá para ajudar. Havia um ligeiro eco na sala, o que me deu arrepios por algum motivo. Então, ouvi algo, provavelmente um sapato, raspando contra o chão do outro lado da sala, atrás de algumas prateleiras que provavelmente já estiveram cheias de lanches e bebidas. Chamei novamente, oferecendo minha ajuda se necessário. Então ouvi um sussurro profundo e pesado dizendo algo que entendi imediatamente, mas não entendia por que a pessoa diria aquilo. Também ouvi uma respiração pesada em um canto da sala, o suficiente para me fazer sair de lá rapidamente. No meu caminho de volta para o caminhão, foi isso que ouvi, e houve pelo menos 5 segundos de confusão. Eu não sabia se o que estava ouvindo era real ou não, se isso faz sentido. Corri para o meu caminhão e liguei para o 911 porque, honestamente, estava com muito medo de voltar para aquele prédio. Pediram uma localização exata, mas eu não conseguia dizer mais do que estar perto de um posto de gasolina abandonado em alguma estrada no deserto. Pediram para eu permanecer na linha para poder descrever melhor minha localização, mas de repente o carro na minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada do deserto. Eu nem percebi quando ele entrou no carro. Estava tão escuro e eu estava tão distraído pela ligação telefônica. Corri de volta para o prédio para ver se ainda havia alguém lá dentro, mantendo o 911 na linha. Fui para a seção de trás, onde ouvi a voz e a respiração e fiquei horrorizado ao ver uma poça fresca de sangue no chão. Eu só conseguia imaginar o que aconteceu. Expliquei ao telefone que acreditava ter tropeçado em uma cena de crime. Eventualmente, eles conseguiram enviar vários policiais estaduais para o local. Pediram informações, como a placa do carro, a aparência do suspeito, o que eu achava que tinha acontecido. Tudo o que disse foi que era um Chevy Impala preto dos primeiros anos de 2000 e ouvi um homem me mandar sair antes de ouvir uma mulher gritar enquanto deixavam o prédio. Não havia corpo deixado para trás, mas tive algumas ideias do que poderia ter acontecido. Tenho certeza de que a polícia estadual coletou algumas amostras de sangue e o que mais, mas eu não pude ser de muita mais ajuda. Vergonhosamente, eu não tinha uma câmera no painel naquele momento para pegar o número da placa. Mas literalmente, na semana seguinte, instalei a câmera no meu caminhão atribuído. Foi apenas uma daquelas experiências únicas na vida que sempre vão me assombrar.